Rafaela, a gente está vendo, né, que assim como tem algum tipo de não percepção do que está acontecendo aqui em algumas camadas, a gente vê também alguma não percepção em relação ao que está acontecendo no cenário externo. Por mais que o Banco Central sinalize bastante no seu balanço de riscos o cenário externo, o Ministério da Fazenda também sinalize bastante, talvez as pessoas não estejam ainda muito presentes para o que está acontecendo e os riscos, algum tipo de perigo com relação ao cenário externo, principalmente em relação à relação de Donald Trump, as tarifas e tudo mais. Como que você está vendo esse cenário, né? A gente pode ficar um pouco mais apreensivo com isso ou ainda é cedo porque está sendo um processo e esse processo ainda não desenrolou totalmente? Esse é um ótimo ponto, né? A gente também sente aqui no nosso dia a dia o impacto do cenário externo, principalmente no câmbio. A gente viu, na verdade, uma melhora no câmbio nas últimas semanas e boa parte dessa melhora vem de fora. Não vem do cenário doméstico. A gente teve pouca mudança no cenário doméstico, desde a aprovação do pacote de medidas, que decepcionou, mas de lá para cá o câmbio melhorou. E a parte dessa melhora é justificada no cenário externo. Então, no ano passado, junto com uma preocupação maior com o fiscal que foi acumulando ali no final do ano, o cenário externo também estava mais apreensivo com as possíveis medidas do Trump de impacto na inflação e nos juros nos Estados Unidos, e muitas medidas de estímulo à economia americana, fazendo com que o investidor olhasse mais para os Estados Unidos e deixasse de olhar para mercados emergentes de maneira geral. A gente perdeu essa atratividade no mercado internacional, isso acabou prejudicando o desempenho da nossa moeda. A gente vê uma certa reversão dessa apreensão. Hoje está um pouco menor, né, quando a gente olha para o câmbio aí de volta para próximo de 5,70, em parte hoje um pouco da apreensão com relação às tarifas e outras medidas está um pouco menor do que estava na virada do ano, então o cenário externo está relativamente mais positivo. A gente também observa uma pequena alta de commodities que vem impactando aí preços agrícolas e também alguns preços de commodities metálicas. Então, também tem uma preocupação de curto prazo com a inflação de bens industriais, que ainda não foi totalmente repassada para o consumidor, mas, por outro lado, commodities em alta significa moedas emergentes também se valorizando, que é o que a gente tem observado aí nos últimos dias. Então, eu diria que o cenário externo está relativamente melhor em relação à grande preocupação de dezembro, mas eu concordo com você, a gente ainda fica de olho o que pode vir das novas medidas, entre a retórica e as negociações, como que a gente vai ficar em todo esse processo. Ainda é um cenário de atenção para a gente monitorar.